Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Você já sentiu aquela inquietação na alma, aquela dúvida que chega silenciosamente quando está prestes a tomar uma decisão importante? Será que é Deus falando comigo? Ou são apenas meus próprios pensamentos? Este vídeo vai transformar sua caminhada espiritual ao revelar os segredos para discernir claramente a voz do Espírito Santo. Imagine viver com confiança absoluta, sabendo diferenciar quando é Deus guiando seus passos e quando são apenas suas emoções ou até mesmo influências negativas. Esta sabedoria não apenas fortalecerá sua fé, mas também abrirá portas para bênçãos inesperadas e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Muitos crentes vivem limitados por não conseguirem reconhecer a voz divina, perdendo oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Fique até o final deste vídeo para descobrir como essa clareza espiritual pode trazer direção, paz e até mesmo abundância financeira para a sua vida. Hoje vamos falar sobre uma questão que aflige tantos crentes. Como saber se é a voz de Deus ou apenas nossos próprios pensamentos e emoções? Este é um verdadeiro desafio que chamo de toque espiritual. Muitas vezes, analisamos excessivamente cada pensamento que surge em nossa mente, nos perguntando obsessivamente se vem de Deus, de nós mesmos ou até de um inimigo espiritual. Isso pode levar à exaustão espiritual, medo e confusão. A Bíblia nos assegura que podemos conhecer a voz do Espírito Santo. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Como filhos de Deus, temos a capacidade de discernir sua voz. Hoje vamos descobrir como podemos distinguir a voz de Deus de todas as outras vozes que chegam à nossa mente, identificando algumas características essenciais da orientação do Espírito Santo. Estes insights nos darão confiança, paz e clareza enquanto caminhamos no Espírito. Antes de prosseguirmos, preciso compartilhar algo que pode revolucionar sua intimidade com Deus. Você já sentiu que sua vida espiritual precisa de mais profundidade, de uma chama que não se apaga com os ventos da rotina? Na descrição deste vídeo, disponibilizei um tesouro espiritual para você, um devocional que tem restaurado a vida de oração de milhares de crentes sedentos. Não é apenas mais um material religioso, mas um companheiro exclusivo para sua jornada com Cristo. 30 meditações poderosas que despertarão revelações esquecidas em seu espírito. Passagens bíblicas estrategicamente selecionadas para edificar sua fé em áreas específicas. Orações ungidas que abrirão as portas do céu sobre sua vida diariamente. Exercícios práticos de fé que transformarão conhecimento em experiência. Viva este recurso é como um rio no deserto para aqueles que desejam mais de Deus. Imagine acordar cada manhã com um novo aspecto da glória divina sendo revelado ao seu coração. Isso não tem preço. Não deixe para amanhã o avivamento que Deus quer trazer hoje. Clique agora mesmo no link na descrição e adquira o seu. Os primeiros a adquirir terão acesso a um bônus exclusivo que não mencionei aqui. Garanta o seu agora mesmo. Você já percebeu como suas próprias emoções mudam rapidamente? Como um dia você está confiante e no outro cheio de dúvidas? Diferente disso, um dos sinais mais claros da voz de Deus é sua estabilidade e consistência. A natureza de Deus é imutável, o que se reflete na confiabilidade de suas palavras para nós. Isaías 48 declara: "A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." Esta escritura traça um poderoso contraste. Enquanto o mundo natural muda, a voz de Deus permanece firme. Esta estabilidade nos proporciona uma âncora, especialmente em tempos de dúvida ou transição, lembrando-nos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Que alívio é saber que temos um Deus tão constante, não é mesmo? Você consegue se lembrar de algum momento em sua vida quando sentiu claramente esta estabilidade da voz de Deus, mesmo em meio à tempestade? Compartilhe nos comentários essa experiência. Pense agora em nossos próprios pensamentos e emoções. Eles podem ser tão mutáveis quanto o clima. Quando enfrentamos situações estressantes, nossos sentimentos podem oscilar da esperança ao desespero, do otimismo ao medo, tornando difícil nos sentirmos firmes. Mas a voz de Deus traz clareza, não confusão, e nos chama à paz, mesmo quando a vida parece caótica. Por exemplo, quando lemos sobre as interações de Deus com personagens bíblicos como Moisés ou Davi, vemos uma consistência em seu caráter. Suas promessas e mandamentos se alinham com sua natureza eterna, revelando sua fidelidade e propósito inabalável. Moisés ouviu a voz de Deus através da sarça ardente e recebeu a tarefa de liderar Israel. Deus o tranquilizou constantemente e foi paciente com as inseguranças de Moisés, mostrando que ele não age por impulso nem muda suas expectativas por capricho. Em contraste, nossos próprios pensamentos são frequentemente coloridos por nossas emoções flutuantes. Podemos nos sentir inclinados a fazer uma grande mudança de vida um dia, apenas para nos sentirmos hesitantes ou duvidosos no dia seguinte. Esta instabilidade pode ser particularmente confusa quando estamos tentando seguir a vontade de Deus. Entretanto, quando Deus fala, Ele não se contradiz nem nos deixa desorientados. Tiago, 5:6, nos diz que quando pedimos sabedoria, não devemos duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. A palavra de Deus nos proporciona um alicerce sólido, permitindo-nos tomar decisões com confiança, sem nos sentirmos arrastados por cada pensamento ou emoção passageira. Você já teve que tomar uma decisão difícil e sentiu uma paz inexplicável após orar? Como foi essa experiência para você? A presença dessa paz foi um sinal da direção de Deus? Ao discernir se um pensamento ou instrução vem de Deus, pergunte a si mesmo: isso é consistente com o que sei de seu caráter e sua palavra? Se o que você está ouvindo contradiz uma verdade nas Escrituras ou muda com base em suas emoções, provavelmente não vem de Deus. Uma manifestação comum disso são os sentimentos sobre chamado ou propósito. Alguém pode sentir um dia que é chamado para o trabalho missionário, apenas para depois sentir que deveria seguir um caminho completamente diferente. Deus certamente pode nos guiar em diferentes estações, mas o faz de maneira alinhada com seu caráter estável e amoroso, não de modo que leve à confusão. Se você está buscando a orientação de Deus, comece fundamentando-se em suas promessas. Encontre escrituras relacionadas à sua situação e medite nelas, permitindo que sua verdade consistente traga clareza. A voz de Deus está sempre em sintonia com o restante de sua palavra, proporcionando confirmação e paz, em vez de instabilidade ou hesitação. Em última análise, a voz de Deus revelará sua natureza imutável, sua fidelidade inabalável e seu amor constante. O Salmo 23 descreve belamente Deus como nosso pastor, aquele que me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Esta imagem de um pastor guiando suas ovelhas revela muito sobre a natureza da voz de Deus. Diferente de uma voz que pressiona, apressa ou sobrecarrega, a voz de Deus nos guia suavemente com sabedoria e paz. Quando Deus fala, Ele não nos impele à ação através da ansiedade ou do medo. Ao contrário, Ele nos atrai para segui-lo voluntariamente. Vale ressaltar que há momentos em que o Espírito Santo fala com urgência, como em situações de perigo imediato.
Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando impedido pelo Espírito de entrar em certas regiões, Atos 16, 6, 7, experimentou um redirecionamento direto que exigiu que ele estivesse atento à orientação do Espírito. No entanto, esses momentos são a exceção, não a regra. Você já experimentou esse tipo de redirecionamento em sua vida? Como soube que era Deus e não apenas seu medo ou ansiedade falando? Me conte nos comentários. Geralmente, a voz de Deus é de orientação paciente. Ele nos dá tempo para responder, buscar conselho e agir com clareza. O inimigo, por outro lado, adora criar um senso de urgência ou pânico. A voz do diabo frequentemente soa insistente, nos levando a tomar decisões apressadas que podem resultar em arrependimento ou confusão. Por exemplo, quando o diabo tentou Jesus no deserto, Mateus 4, ele o pressionou com desafios que empurrariam Jesus a agir por impulso ou orgulho. Jesus, no entanto, respondeu com a calma garantia que vem de estar enraizado na verdade de Deus, resistindo à pressão e esperando o tempo de Deus. Nossa própria voz, alimentada pelo medo ou insegurança, também pode nos levar a tomar decisões impulsivas. Quando agimos por medo de perder oportunidades, medo de cometer erros ou medo da desaprovação, nossas decisões frequentemente são equivocadas. Provérbios 3, 5, 6 nos diz para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Um lembrete para deixarmos a voz de Deus nos conduzir, em vez de nossos próprios temores ou pressões. Ao discernir a orientação de Deus, pergunte a si mesmo: esta voz está me guiando pacificamente ou me pressionando ansiosamente? Uma diferença fundamental entre a orientação de Deus e as mentiras do inimigo é a sensação de paz que acompanha a voz de Deus. Se você se sente pressionado a tomar uma decisão rápida, sem tempo para pensar, orar ou buscar conselhos sábios, dê um passo atrás. A orientação de Deus sempre dará espaço para confirmação e clareza. A voz de Deus também não depende de ação frenética para ser eficaz. Ele não tem pressa e seu tempo é perfeito. Diante de decisões, cultive o hábito de esperar e orar por clareza. Se você sente que Deus o está guiando, peça-lhe que confirme isso nas Escrituras através de conselhos confiáveis ou por uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. O Espírito Santo nos guia passo a passo, sem criar tensão desnecessária. À medida que aprendemos a esperar e ouvir, descobriremos que a voz de Deus não é forçada, mas é constante, confiável e reconfortante. Uma das maneiras mais confiáveis de discernir se estamos ouvindo de Deus é comparar a mensagem com as Escrituras. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso nos diz que a voz de Deus nunca nos pedirá para agir contra o que Ele já falou através de sua palavra. Quando Deus fala, sua voz reflete sua verdade, alinhando-se perfeitamente com os ensinamentos e princípios da Bíblia. A voz de Deus é confiável porque está baseada em sua palavra imutável. Em termos práticos, isso significa que se estamos nos sentindo levados a fazer algo que vai contra os claros ensinamentos bíblicos, podemos saber com confiança que não vem de Deus. Nossos próprios desejos, a influência da cultura ou mesmo o inimigo podem sugerir ações que comprometem a verdade bíblica. Mas a voz de Deus sempre sustentará a verdade de sua palavra. Você já precisou tomar uma decisão difícil e buscou orientação nas Escrituras? Como a palavra de Deus iluminou seu caminho naquele momento? Que versículo te trouxe mais clareza? Compartilhe essa pérola de sabedoria nos comentários. Jesus nos deu exemplo no deserto quando tentado pelo diabo. Em vez de entrar em debate, ele respondeu com: está escrito, Mateus 4.
afirmando o poder da palavra de Deus como uma autoridade clara e imutável. Nossas mentes são falíveis e podem nos desviar, especialmente quando estamos em situações emocionalmente carregadas. Quando os sentimentos são intensos, seja excitação, raiva ou medo, podemos nos sentir certos de que estamos ouvindo de Deus, porque nossas emoções são tão fortes. Mas a força do sentimento não substitui a confirmação bíblica. Se estamos enfrentando uma decisão importante ou mesmo um tempo desafiador em nossa fé, é essencial verificar nossos pensamentos e ideias contra a palavra. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com as Escrituras? Se uma voz está instando você a algo que exigiria comprometer seus valores, agir desonestamente ou tomar um caminho de compromisso, pode ter certeza de que não é de Deus. A Bíblia é clara que Deus nunca endossará o pecado, atalhos ou qualquer coisa que comprometa seus padrões de santidade e integridade. A voz de Deus sempre nos chama para mais alto, nunca para baixo. Ele não nos guiará de uma maneira que contradiga sua natureza ou seus mandamentos. Nossa cultura hoje frequentemente encoraja a autogratificação e o relativismo moral, mas essas mensagens não se alinham com a verdade de Deus. Quando você se depara com uma decisão ou sente que Deus está falando, procure escrituras que se apliquem à situação e pergunte a si mesmo se a voz está alinhada com o que Deus já falou. A palavra de Deus é a âncora da verdade que nos mantém firmes, proporcionando clareza na direção. Outra marca distintiva da voz de Deus é que ela fala de um lugar de paz. Mesmo quando Deus nos convence ou traz uma palavra desafiadora, sua voz é marcada por uma paz que nos tranquiliza. 1 João 4,18 nos diz: não há medo no amor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Enquanto o Espírito Santo pode nos levar a verdades desconfortáveis ou humilhantes, ele o faz de uma maneira que nos dá paz interior, não ansiedade ou pavor. Muitas vezes, podemos nos sentir nervosos ou apreensivos quando Deus está nos chamando para dar um salto de fé, mas esses sentimentos são diferentes da sensação de tormento ou medo que vem de nossas próprias mentes ou do inimigo. Você consegue se lembrar de um momento em que tomou uma decisão difícil, mas sentiu uma paz inexplicável? Como essa paz influenciou sua escolha? Foi difícil seguir essa direção ou a paz te deu força para prosseguir? A voz de Deus é gentil e reconfortante, nunca caótica ou indutora de medo. Mesmo em momentos de correção ou repreensão, a voz de Deus traz uma sensação de paz. Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Este versículo nos assegura que mesmo na correção, a voz de Deus nos conduz à paz, não à vergonha ou condenação. Se estamos experimentando turbulência, autodúvida ou medo, provavelmente estamos ouvindo nossas próprias inseguranças ou as mentiras do inimigo. O inimigo adora despertar medo e vergonha, fazendo-nos sentir inadequados ou desesperados. Mas a voz de Deus fala de um lugar de amor, paz e encorajamento, convidando-nos a nos aproximarmos dele em vez de fugir. Ao discernir se você está ouvindo de Deus, pergunte a si mesmo: há paz no cerne desta mensagem? Você pode se sentir nervoso ou convencido, mas a presença da paz de Deus sempre confirmará sua direção. Se um pensamento está deixando você em estado de pânico, condenação ou confusão, provavelmente não é de Deus. Deus, seu Espírito traz paz que excede todo entendimento, mesmo quando Ele nos chama para fazer mudanças desafiadoras ou para nos arrepender do pecado.
A paz de Deus é o marcador de sua presença, um sim do Espírito Santo. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." João 14:27. Essa paz não significa que cada decisão será fácil, mas significa que mesmo na dificuldade, você terá uma certeza fundamental de que Ele está com você, guiando e sustentando você. Uma das maneiras mais claras de reconhecer a voz de Deus é pela sua afirmação de nossa identidade nele. A voz de Deus nos edifica, nos lembra quem somos em Cristo e nos assegura de seu amor imutável. Romanos 8:15-16 ilustra isso belamente. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando Deus fala, não há incerteza sobre onde estamos com Ele. Sua voz é cheia de amor, estabilidade e convicção, convidando-nos a viver com confiança como seus amados filhos. Em contraste, a voz do inimigo sempre visa distorcer nossa identidade. Esta é uma tática que ele usa desde o início, como visto em Gênesis 3, onde a serpente levou Eva a questionar a palavra de Deus e duvidar de sua bondade. Satanás usa mentiras sutis para criar dúvida, insegurança e confusão. Quando tentou Jesus no deserto, ele começou questionando a identidade de Jesus, dizendo: "Se és o Filho de Deus", Mateus 4:3. Mas Jesus, enraizado em sua identidade e na verdade da palavra de Deus, respondeu com as Escrituras cada vez, recusando-se a ser influenciado. Nossos próprios pensamentos também podem criar dúvidas sobre nossa identidade, particularmente quando nos concentramos demais em nossas fraquezas, falhas ou inadequações. Podemos questionar se Deus realmente nos ama ou se somos bons o suficiente para Ele, mas esta não é a voz do Espírito Santo. Embora o Espírito possa nos convencer do pecado e nos chamar ao arrependimento, Ele o faz de uma maneira que amorosamente nos atrai de volta a Deus. Ele nos corrige sem nos destruir ou questionar nosso lugar na família de Deus. Hebreus 12:6 nos lembra: "Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe." Você já sentiu o Espírito Santo te corrigindo com amor em alguma área da sua vida? Como foi essa experiência? Conseguiu perceber a diferença entre convicção divina e condenação? Deixe seu testemunho para edificar outros irmãos. Quando Deus nos corrige, é de um lugar de amor, destinado a nos edificar, não a nos derrubar. Ao discernir se um pensamento é de Deus, pergunte a si mesmo: isso afirma minha identidade como filho de Deus? Se uma voz está deixando você se sentindo condenado, indigno ou questionando seu lugar na família de Deus, provavelmente não é dele. Condenação e vergonha são as ferramentas do inimigo, usadas para criar uma barreira entre nós e nosso Pai Celestial. Convicção, por outro lado, é um chamado amoroso à mudança que nos aproxima de Deus e reafirma seu amor por nós. Este processo de discernimento é crucial no mundo atual, onde somos constantemente bombardeados com mensagens que nos fazem questionar nosso valor. Mídias sociais, expectativas da sociedade e até amigos bem-intencionados podem criar dúvidas e insegurança. No entanto, a voz de Deus corta o ruído com a verdade, afirmando que somos feitos de modo formidável e maravilhoso. Salmo 139:14. E lembrando-nos de nosso propósito nele. Se você está lutando com dúvidas sobre seu valor, lembre-se de que a voz de Deus sempre trará clareza e segurança. Ele o lembrará que você é amado, escolhido e sustentado por Ele.
Medite em escrituras que afirmam sua identidade em Cristo, como Efésios 1, 4, 5, que nos diz que somos escolhidos e adotados por Deus, e 1 Pedro 2, 9, que nos lembra que somos um sacerdócio real, chamados para declarar seus louvores. Esta fundação, na verdade, nos ajuda a resistir às mentiras do inimigo e a permanecer seguros em nossa identidade dada por Deus. Em nossa vida diária, encontramos uma variedade de vozes que podem moldar nossas decisões, crenças e senso de direção. De modo geral, essas vozes se enquadram em 4 categorias: eu, Satanás, secular e espírito. Romanos 12, 2 nos exorta a sermos transformados pela renovação da mente para que possamos discernir qual é a vontade de Deus. Ao identificar essas 4 vozes, ganhamos clareza sobre quando Deus está falando e aprendemos a filtrar distrações e mentiras que podem nos desviar. Primeira, a voz do eu. A voz do eu é frequentemente moldada por nossos desejos, medos e inseguranças. Embora nossos pensamentos pessoais possam ser valiosos, eles são frequentemente influenciados por experiências passadas, emoções ou pressões culturais, que às vezes podem distorcer nossa perspectiva. Por exemplo, você pode se sentir levado a seguir uma carreira porque ela promete segurança ou aprovação. Mas isso é realmente o chamado de Deus para você? Provérbios 14, 12 nos lembra: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nosso próprio raciocínio às vezes pode nos desviar, especialmente quando impulsionado pelo medo ou orgulho. Reconhecer quando estamos contando com nosso próprio entendimento, em vez da direção de Deus, é o primeiro passo para discernir sua voz. Segunda, a voz de Satanás. A voz do inimigo é marcada por mentiras, condenação e tentação. A principal, a tática de Satanás, é nos afastar de Deus, semeando sementes de dúvida e confusão. Como Jesus disse em João 8,44, não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O inimigo frequentemente disfarça sua voz como sugestões ou pensamentos aparentemente inofensivos, mas seu objetivo é sempre enfraquecer nosso relacionamento com Deus. Quando você ouve pensamentos que o fazem questionar a bondade de Deus, o incitam ao pecado ou o enchem de condenação, é importante reconhecer que isso não vem de Deus. Jesus resistiu às mentiras do diabo, citando as Escrituras, estabelecendo um poderoso exemplo para nós, combatermos o engano com a verdade. Terceira, a voz do mundo secular. A voz secular nos cerca através da cultura, mídia e até mesmo amigos ou familiares bem-intencionados. Esta voz, frequentemente, promove valores que conflitam com a palavra de Deus, encorajando-nos a priorizar o prazer próprio ou o sucesso material acima do crescimento espiritual. Colossenses 2:8 nos adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É fácil sermos influenciados por pressões sociais, mas como crentes, somos chamados a ouvir a Deus acima das opiniões do mundo. Quarta, a voz do Espírito Santo. Finalmente, a voz do Espírito Santo é consistente com as Escrituras, enraizada no amor e traz paz e convicção sem condenação. O Espírito Santo nos conduz, na verdade, lembrando-nos dos ensinamentos de Jesus e guiando-nos para mais perto da vontade de Deus. Quando Deus fala, há frequentemente uma segurança silenciosa e constante, uma clareza que corta a dúvida. João 14:26
nos diz que o Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta voz nos encoraja, se alinha com as Escrituras e nos chama para uma vida de santidade e propósito. Ao tentar discernir qual voz está falando, pergunte: esta voz me aproxima de Deus, afirma a verdade bíblica e traz paz? Se não, provavelmente é do eu, de Satanás ou da influência secular. Praticar o discernimento é como treinar nossos sentidos espirituais. Hebreus 5:14. Para reconhecer a diferença entre a orientação de Deus e outras influências. Quanto mais tempo passamos na palavra de Deus e em oração, mais fácil se torna ouvir sua voz acima das outras. Você dedica tempo diariamente para estar na presença de Deus? Como essa prática tem ajudado você a reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo? Que conselho você daria para alguém que está começando a desenvolver esse discernimento? É crucial renovar nossas mentes diariamente, imergindo-nos na palavra de Deus, para que estejamos equipados para resistir às mentiras do inimigo, filtrar pressões seculares e evitar confiar apenas em nosso próprio entendimento. Fundamentando-nos nas Escrituras e buscando a orientação do Espírito Santo, podemos discernir claramente quando Deus está falando, levando-nos a viver com confiança em sua verdade. Ao concluir, lembremos-nos de que discernir a voz de Deus tem menos a ver com habilidade e mais com intimidade com Ele. A voz do Espírito Santo não está escondida de nós, é acessível, clara e sempre se alinha com a palavra imutável de Deus. Deus fala de maneiras que são estáveis, pacíficas, afirmativas e consistentes. Ele nos atrai para perto, nunca usando medo ou condenação para nos afastar, mas sim nos chamando mais alto, nos edificando e nos enraizando em seu amor. O mundo, nossos próprios pensamentos e o inimigo falam alto e frequentemente, mas a voz de Deus traz uma calma e uma confiança que ofusca o resto. Como aprendemos, discernir sua voz significa silenciar o ruído, sintonizar em sua palavra e deixar o Espírito Santo revelar a verdade de Deus para nós diariamente. Este processo pode exigir paciência e confiança, mas o resultado é profundo. Uma vida ancorada na paz e na certeza da orientação de Deus. Então, ao seguir em frente, comprometa-se a abrir espaço em sua vida para a voz de Deus. Seja intencional em se fundamentar em sua palavra, se cercar de conselhos piedosos e fazer da oração um hábito regular. Quando você fizer isso, sua voz se tornará uma luz orientadora, trazendo clareza, confiança e direção em cada estação. Deixe a voz de Deus ser seu alicerce, seu conforto e sua sabedoria. Vamos orar. Pai, obrigado pelo dom da sua voz e pela orientação do seu Espírito. Ensina-nos a reconhecer a sua voz acima de todas as outras. Ajuda-nos a silenciar as distrações, a confiar na tua palavra e a descansar na tua paz. Aproxima-nos mais de ti a cada dia e que nossas vidas reflitam a tua verdade e amor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo, compartilhando-o com outros e deixando um amém nos comentários. Cada interação ajuda esta mensagem a alcançar aqueles que podem estar lutando com as mesmas questões. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está passando na tela agora, onde falo sobre como aplicar estes princípios em decisões específicas da sua vida. Clique agora e continue aprofundando seu relacionamento com Deus. Que a voz de Deus se torne cada vez mais clara em seu coração. Bênçãos a cada um de vocês.